amores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast Sem Culpa no Pod. Meu nome é Rafaela e hoje estamos com a Mili Biju. Pessoal, eu sou a Ramone, sejam todos muito bem-vindos aqui também. Antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Nós temos conosco Portal Veículos, Berini Pizza, quem mais está aí com a gente? A Paula Cássio, que é maquiadora. Nós temos o Hot Car Troca de Óleo, a Val Modas, Roupas e Acessórios, a Caroline Andrade, que mais está aí com a gente, acredita no nosso trabalho, Arco-Íris de Criação. E é isso, pessoal. Nós queremos agradecer todos os nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho. E vamos iniciar a conhecer um pouquinho. A nossa entrevistada de hoje é a Mili Biju, mas o nome dela é Miliane Almeida. É isso, Mili? Isso, Miliane Almeida. Ela não sabe, gente, mas ela é famosa. Ela não bota fé. Eu não boto fé nisso, não. Mas, Mili, de verdade, onde que eu vou, as pessoas sabem quem é você, conhecem você. Talvez, às vezes, a gente não tem a dimensão do nosso trabalho, né? Principalmente quando a gente publica muito nas redes sociais, né? Então, assim, você no empreendedorismo, você é uma inspiração para nós. Uma referência, né, Rafa? Sempre nos inspirou. Até quando a gente começou a empreender. Então, quando a gente fez o podcast, eu falei, uma das pessoas que a gente quer entrevistar, é o prazer de estar aqui com a gente, é você, Mili. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço por estar aqui, por receber o convite. Eu sou acostumada a falar, mas confesso que dá um pouco de vergonha aqui. Dá, né? Mas fique tranquila que aqui, a ideia do podcast é isso mesmo. Falar sem culpa no podcast. Então, a gente vai falar à vontade, de forma natural e tranquila, tá bom? É um bate-papo. Mili, vamos... para começar, queria saber um pouquinho, quem que é a Mili? A Mili. Todo mundo me conhece, né, por Mili, mas, como vocês apresentaram, eu sou a Miliane e a Mili é mais conhecida. Quem me chama de Miliane, geralmente, são os que não têm intimidade ou que não me conhecem de alguma forma. Mas a Mili... poderia me classificar, acho que, como uma pessoa muito sonhadora. E enquanto eu não consigo aquilo que é o meu objetivo, eu não paro até conseguir. Então, se eu fosse definir, acho que uma sonhadora. Sim. Para definir. E fala pra gente um pouquinho, Mili, como que foi chegar até aqui? Você tem alguma formação? A gente quer conhecer um pouquinho mais do seu lado pessoal. Tenho formações. Eu sou formada em pedagogia. Tenho 2 pós-graduações, eu sou formada em neuropsicopedagogia e também em AEE. Ai, que legal. Nunca atuei nas áreas, mas já atuei como auxiliar na educação infantil, né? Depois, logo que eu terminei a faculdade. E também eu sou formada em técnico de turismo receptivo e sou guia de turismo. Então, eu sou guia de turismo tanto regional São Paulo, nacional e América do Sul. Caramba, é muita coisa, hein? Geralmente eu não faço essa pergunta para os meus entrevistados, mas quantos anos a Mili tem? Porque é muita coisa. Então, que o turismo eu fiz junto com o ensino médio. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu terminei os 2 juntos, né? Só que aí só depois de um tempo que o turismo em São Roque começou a vamos dizer assim, né, ter mais procura, então um crescimento maior. E aí eu comecei, logo que eu terminei a pedagogia, eu entrei pro trabalho no turismo. Sim. E aí eu fiquei 5 anos atuando aqui em São Roque como guia de turismo. Que legal, Mili. E Mili, já aproveitando também, eu queria saber, você saiu da escola e trabalhou como auxiliar, isso? Não, quando eu saí da escola, do ensino médio, já tinha o técnico, mas não fui para essa área, eu fui para a área de venda. Então, meu primeiro trabalho foi no Ceasa Embalagens. Legal. Então, eu trabalhei lá em torno de 1 ano e meio. E eu acho que essa paixão por venda e na área, né, assim, de querer vender, veio um pouco de lá. Os patrões, eles davam muito treinamento para a gente desenvolver um bom atendimento. Ai, que legal. Então, acho que começou de lá. Aí, eu fiquei lá 1 ano e meio, saí de lá, eu trabalhei numa loja de roupa. E aí, depois da loja de roupa, que eu puxando. Eu não parava muito em trabalho, sabe? Sim. Sempre eu cansava, porque eu nunca gostei muito de rotina, de fazer todo dia a mesma coisa. E também você estava se descobrindo também, sim, né, Mili? Sim. Foi importante, né, para você, quem você é hoje, né? Sim, porque aí eu pensava, preciso fazer
uma faculdade. Aquela autocobrança que a gente tem, o que eu vou fazer? Eu já tinha um curso, mas não tinha ido para essa área, então eu ficava ali me perguntando, o que eu vou fazer? Como que, né, qual a área que eu vou atuar? E eu sempre gostei de ensinar, e sempre trabalhei com crianças, né, durante todo... Meus pais sempre trabalhou também, então tinha essa coisa do ensinar. E aí, com 21, que eu entrei para fazer pedagogia. Ai, que legal, Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente entrar na área do empreendedorismo, que hoje você é referência aqui em São Roque. Sim, ela é referência, gente. Inclusive, todos os nossos acessórios que estamos de Miri Biju. Eu queria falar que você falasse um pouquinho, assim, brevemente, sobre a parte de ações sociais, né? Do seu projeto social, que também é onde você se identifica, né? Eu acho que tem muito a ver com a sua personalidade, naquilo que você acredita. Então, fala um pouquinho pra gente do seu projeto. Então, nós temos um projeto social, que é o Instituto Criança Progresso, e ele já tem há um bom tempo. Só que a gente... ele começou a ser conhecido faz pouco tempo, né? Então, desde 2011, os meus pais, eles sempre trabalharam com ações sociais. Então, toda a vida a gente sempre... A gente não tinha muito, a gente veio de família muito... o básico, né? Nunca faltou nada, graças a Deus, mas também nunca teve tudo. Como a maioria de todos nós, né? Então, sempre tinha que trabalhar muito para se ter algo, né? Mas eles fizeram sempre tinha algo para ajudar, então minha mãe sempre trabalhou muito com a parte social, né? E aí isso veio o projeto Instituto... na época não era instituto, era só o projeto Criança Progresso. Eles começaram no Iguaçu e foi em 2011. Legal. E na época a gente ia como voluntário para fazer parte das ações. E aí, entre ali pandemia, eu tinha dado uma pausa para fazer a faculdade, então não estava fazendo as ações junto com eles, né? Mas com a pandemia, quem foi criança já estava adolescente, viu a necessidade da gente voltar com as ações maiores. Então, eles começaram a procurar a gente, vamos fazer uma ação de Natal, vamos voltar de novo, né? E aí a gente se organizou, fomos atrás para abrir CNPJ, para fazer algo totalmente legalizado. E agora nós temos 30 voluntários dentro do projeto. E além de atuar aqui em São Roque, a gente também começou lá no Maranhão. Então, a gente também começou lá no Maranhão. E o intuito do projeto é atender crianças e adolescentes. Atendemos as famílias também, nos bairros mais afastados de São Roque. E como que foi essa escolha, Miri, de ir para o Maranhão, os bairros? Como que vocês fazem essa escolha? Eu digo que foi por Deus, porque em 2020 eu fui servir missões no Piauí. E servindo lá em missões, a gente recebeu uma palavra profética, que nós tínhamos ido servir o sertão do Piauí, mas que Deus ia mostrar para nós o sertão da nossa cidade. E Deus mostrou o Pavão e o Carmo. Eu até me emociono porque... porque eu nunca tinha ido para lá. E quando eu voltei, eu falei para minha irmã, vamos comigo que Deus mostrou um lugar. E a gente foi e pegamos o Celta, fomos. E ela falava assim, acho que você tá muito emocionada com missões. E onde que é esse lugar? E a gente não chegava. E quando nós chegamos, eu vi exatamente o lugar e eu falei, é aqui. E aí foi onde conversei com a Lu, né, que faz parte e é responsável também. E a gente foi pesquisar, começamos a fazer o cadastro e começamos o atendimento lá, com as famílias. E no Maranhão, igual? No Maranhão, aquela história longa, gente. O Maranhão, a minha irmã casou com um maranhense. Legal. E quando o meu primeiro sobrinho, o Nicolas, ele estava com 1 ano e meio, ela foi para o Maranhão para levar para a sogra, né, conhecer o Nicolas. E aí ela falou assim, eu queria que você fosse comigo, porque para me ajudar, ele era bebezinho, né? Sim. E aí eu fui com ela, também é um lugar muito distante. E aí quando eu cheguei lá, eu vi muita criança, e aí meu coração queimou, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse lugar. E aí isso foi em 2014. Mas eram crianças desassistidas? Porque é sertão, né? Então, você vê muita necessidade de tudo,
né? Necessidade de tudo que você imagina essas É crianças. o básico, né? É o básico. O que dói na gente é justamente isso, é o básico, né? E agora, Mili, partindo um pouco para a área do empreendedorismo. Vamos esquecer, a gente vai... Eu sei, e quem quiser pode comentar aí, gente, colocar parte 2, queremos parte 2 da Mili, porque eu sei que tem muito conteúdo para isso, né? Trazer as partes de projetos sociais, que é uma área também que aqui no episódio a gente quer abordar, né, Rafa? Sim, a parte de voluntariado, a parte de projeto, a parte de conhecer, de fazer o bem mesmo, né? Sim. Inclusive, sigam nas redes sociais, né? @Instituto Criança Progresso, né? Acompanhem o projeto, seja um padrinho também. Né? Final de ano a gente já tem aí nossas crianças para acompanhar. Eu já fui voluntária e eu falo que eu saí de lá, parece que... A gente vai doar, né? Muito mais transformado do que eu achei que eu poderia transformar vidas. É um impacto muito grande. Então, siga nas redes sociais. Siga a Mili também nas redes sociais. Tem a Mili Biju e tem a Miliane Almeida. Siga lá nas redes sociais. E a gente queria falar para vocês também, se vocês estão ouvindo de fundo, é porque nós estamos hoje com make-off, né, Rafa? Vem, Lê, dá um oizinho aqui, ó. Dá um tchauzinho, Lê. Essa é a nossa fotógrafa do podcast, então ela tá aqui atrás fazendo os bastidores. Nós estamos muito chique, meninas. Estamos muito chique. Siga a Lê também nas redes sociais. Pessoal, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo, tá? O @, das meninas, o Instagram das meninas lá, beleza? Então esse é o fundinho. Obrigada, Lê, pela participação aqui com a gente. E vamos... então vamos lá. E eu queria que você falasse pra gente, Mili, como que surgiu o nome Mili Biju. Foi uma coisa assim programada, uma coisa natural? Como foi? Não, foi algo, acho que não, nada programado. Que eu falo que Mili Biju não foi nada projetado, nada sonhado, simplesmente aconteceu. E quando eu comecei a vender os acessórios, uma amiga falou assim, você já tá trazendo os acessórios, precisa dar um nome, né? Pra colocar na página, vamos montar uma página. E aí, na hora, eu falei assim, como que a gente vai fazer esse nome? Fiquei pensando em vários nomes. Ela falou, não, Mili Bijus. E aí surgiu. Entendi. E foi... Mili de Miliane, Mili né? de Miliane, porque todo mundo me conhece como Mili, né? Então, porque Miliane, assim, é um nome... Diferente. Diferente, mas todo mundo sempre me chamou de Mili. Acho que eu só tenho 2 amigos que me chamam de Miliane só. E quando o outro chama, eu falo, essa pessoa não me conhece. Que legal. Então, sempre todo mundo chamou de Mili. Então, ficou Mili Bijus. E como que foi a escolha... da bijuteria, assim, porque tinha várias outras, vertentes, assim, vamos dizer. E é até interessante porque a gente não usava bijuteria, né? A gente não usava, a gente veio de uma criação muito restrita. Então, eu fui furar a orelha com 23 anos. Nossa, amiga. 23 anos. E aí, então, eu sempre gostei de fazer pulseira. Então, minha mãe é costureira. Quando ela ia nos armarinhos comprar coisas para costura, ela comprava miçanga pra mim ficar quieta. Então, ela falava, vou levar miçanga quando você ficar quieta. Que aí pra ir ficar fazendo pulseirinha. Então, eu usava as pulseirinhas de miçanga. E eu sempre acho que gostei de vender. Sempre tinha o espírito de vender. E aí, fui pra São Paulo, a 25 de março, e vi uns acessórios lá. E eu falei, nossa, preço bom, né? E nessa época, eu trabalhava numa vinícola. Falei, vou levar, fazer um dinheiro extra, né? Comprei, acho que R$50 em acessórios, levei pras meninas. E aí elas compraram e perguntou, quando que você vai trazer de novo? E aí começou. Então, que legal. Não foi... Então o investimento da Mili Biju iniciou com R$50? R$50. Caraca. R$50. Muitas mulheres hoje em dia aí duvidando da sua capacidade, né? Então, não foi algo projetado, mas deu certo. A ideia deu certo. Que legal. É interessante você falar, porque toda vez que a gente fala de empreender, as pessoas sempre acham que tem que... Eu era uma dessas pessoas, que achava que tinha que estar tudo perfeitinho pra começar. A gente fica sempre esperando, vou esperar tá tudo certo, vou esperar isso, vou esperar aquilo, vou esperar entrar um dinheiro, vou esperar o dia perfeito para fazer, e isso acaba criando uma procrastinação, né? Sim. Às vezes, na verdade, para quem quer ser empreendedor, a palavra é coragem. Muita coragem. Tem que ter coragem, né? Muita coragem. Mili, fala pra gente a questão, quais foram os seus maiores desafios na área de empreendedorismo e voltado mais ainda para o empreendedorismo feminino? Eu acho que foi eu entender, eu tinha muito a questão da autoestima comigo mesmo, né?
Então, empreendendo querendo ou não, a bijuteria entra ali no ramo da moda. Então, acho que os desafios foi eu ter que aparecer nas redes sociais, né? Porque eu comecei na internet. Então, acho que eu fui enfrentando esses desafios comigo mesmo, né? De ter que entender que eu ia ter que aparecer. Tem gente que não aparece, tá tudo bem, mas eu vi que isso me conectou de uma forma diferente com as minhas clientes, né? Então, acho que o desafio também de entender parte de finança, porque eu sou péssima com parte de matemática, de porcentagem. Então, porque a ideia não foi algo projetado, né? Então, assim, só queria fazer um dinheiro extra. Mas quando eu vi que eu ia ter que me organizar, então eu tive esses desafios. Então, entender essa parte de gestão, se eu comprei por tanto, eu não vou vender, né? Não é só por 100% ali. 100%, porque tem embalagem, tem vários outros custos. Então, acho que os desafios foi entender essa parte de gestão, que eu não tinha nenhuma. A parte, né, de autoestima, que eu vejo que isso me conectou de uma forma diferente com as minhas clientes. E eu acho que os outros desafios são vários, né? Que a gente vai... Mas eu acho que eu fui vencendo. Então, cada vez que eu via que eu conseguia algo diferente, eu entendia que eu estava vencendo os meus medos, né? Porque são muitos medos quando você começa a empreender. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então... E eu acho muito legal, Miri, você trazendo isso, porque hoje mesmo eu estava falando com uma amiga empreendedora e ela estava falando do preço de cobrar, né? Que, assim, quando a gente está começando, a gente não tem medo, né? Tem. De colocar um preço. Será que é um preço justo? Será que eles vão pagar? Então, é bem interessante você trazer, né? É porque quando a gente... por exemplo, eu não tinha esse conhecimento, então eu tive que buscar, né, o conhecimento, porque quando eu comecei, eu atuava com o turismo. Então, eu tinha o turismo como o fixo ali. Então, eu tinha o dinheiro. E aí, com a pandemia, o que aconteceu? As viagens foram os primeiros, né, que parou. Então, eu falei, agora o que aconteceu? Eu fiquei só com Milly Biju. Falei, ou eu faço isso acontecer, ou eu faço isso acontecer, né? Então, assim, eu não tinha outra opção. Então, eu tive que correr atrás. Aí, você tem aquele amigo que é bom na matemática, que sabe fazer os cálculos. Então, eu comecei a buscar esse conhecimento e tentei aplicar. Deu muito errado, gente. Mas depois vai dando certo. É que para dar muito certo, primeiro dá muito errado, né? E trazendo essa parte pra gente um pouquinho também, a gente fala agora sobre as dificuldades que enfrentamos no empreendedorismo, né? E aí fala pra gente das suas conquistas. O que você falou assim, tá dando certo? Qual que foi a sua conquista que você falou, cara, realmente isso tá funcionando? Assim, de conquistas, acho que material ainda eu não conquistei, acho que coisas materiais ainda. Porque eu entendo, assim, que eu tenho investido muito na minha empresa e pouco ainda em mim. Então, eu acho que quando vai chegar uma hora que eu vou poder desfrutar disso. Mas eu acho que uma das maiores conquistas que Milly Biju me traz é ter a disponibilidade de tempo. Eu consigo fazer minha gestão de horário. Então, eu consigo fazer meu tempo. Como eu atuo em missões, então, por exemplo, vou ficar um mês fora. Eu consigo ficar um mês fora. Então, para mim, a maior conquista é conseguir trazer transformações em vidas de pessoas que eu consigo levar através das ações. Então, acho que Milly Biju, no momento, essa é a minha maior conquista. Que legal. E, Milly, deixa eu te perguntar, você tem a Milly Biju e a Miliane. Como você concilia essas duas pessoas? A pergunta de milhões. É meio difícil, às vezes. Mas eu comecei a entender que a rotina é muito importante. E eu tenho a minha vida hoje toda agendada. Até ela é toda pautada em agenda. Então, por exemplo, segunda e terça eu deixo mais para resolver Miliane. Entendi. Sua folga. É como se fosse uma folga. Então, é onde eu vou resolver toda a parte da minha casa, né? Eu moro com os meus pais, eles já têm uma idade, né? A minha mãe é mais ativa, mas meu pai, ele é muito dependente hoje, então... ele precisa totalmente. Então, eu tiro esses 2 dias para resolver toda a gestão da minha casa, para fazer tudo que precisa fazer, para resolver as outras coisas também do projeto social. E de quarta a sábado, ali, eu consigo me dedicar a Milly Biju.
Então, eu consigo tenho que fazer essa divisão, né? Ai, que legal. E deixa eu falar pra você, teve alguém que você, que nem eu falo, gente, pra todo mundo, quem me segue sabe, eu falo, que a Mili é uma das pessoas que me inspiraram muito na questão do empreendedorismo feminino, né? Porque você traz essa parte do feminino, de se arrumar, de autoestima, então é igual você falou, traz a conexão com as suas clientes. Né? Então, eu comecei a querer me cuidar mais, me arrumar, entender que o acessório... Vou ficar preocupada. Mas entender que o acessório, ele transforma, né? Teve alguém que você se inspirou, que você falou assim, meu, essa pessoa é referência, ou foi, assim, sentindo mesmo, influindo? Eu acho que sempre gostei de me arrumar. Então, eu sempre fui um pouco mais, não aos exageros, sabe? Mas sempre gostei de estar bem, assim. Mas eu acho que eu comecei a estudar bastante também como que eu poderia vender os meus acessórios de uma forma diferente. Então, eu comecei a assistir muito, que eu não queria só postar a foto do acessório. Eu quero sempre mostrar para minha cliente que o acessório que ela está comprando, ela vai conseguir transformar o look dela. E ela vai usar, E ela vai usar. Por isso que você faz várias, tipo, campanhas, né? Isso, porque a minha intenção, na verdade, mostrar que ela vai comprar um acessório e às vezes a gente não tem muito hábito, né, tem várias clientes que eu atendo, ela não tinha muito hábito de comprar um acessório diferente, ela comprava sempre um ponto de luz, um pontinho de luz e pronto. Então, quando eu trago algum acessório diferente, eu sempre procuro trazer as opções que ela vai poder comprar aquela coleção e ela vai poder usar com vários tipos de roupa também que ela tem. Então, acho que eu fui buscando um pouco de como que eu ia mostrar isso para as minhas clientes, né? E eu fui me inspirando, acho que em algumas outras pessoas e até nas próprias clientes mesmo, que foram comprando, aí ela postava, começava a seguir, ela falava, nossa, lá ficou muito bom. Aí ela começava a me inspirar nela e inspirando uma nas outras. E é muito legal, né, Mili? Porque você, não é só você que divulga, porque você também dá oportunidade das meninas também, né? Sim. Ser uma representante, não só com as maletas, mas também, por exemplo, fazer as fotinhas para divulgar, né? Sim. Isso estimula na mulher, né? Tipo assim, cara, você referência, trazer a realidade, né? Hoje mesmo, se eu vou viajar, já penso assim, não, mas que acessório. Que acessório, né? sim. Que acessório, mas o que eu vou levar? E eu acho que um diferencial, porque, por exemplo, não fica só a Mili, porque assim, querendo ou não, as pessoas que criam um estereotipo. Então, por exemplo, eu mesma, posso falar, eu sou um pouquinho mais gordinha, então eu olho pra você e falo, nossa, ela é magrinha, fica tudo bonitinho. Mas aí você dá oportunidade, por exemplo, pra ruiva, pra Sim. moça que gosta de rodeio, pra criança. E eu, assim, particularmente, eu acho que é um diferencial mesmo, assim. Eu vi uma frase uma vez que falava sobre que a maior influenciadora da sua marca vai ser a sua cliente. Né? Então, isso mudou uma chave na minha cabeça, porque às vezes eu ficava tentando pesquisar, quem é famosa aqui em São Roque? Mas o que adianta? Ela pode fazer uma publicação maravilhosa, mas se ela não consome minha marca, isso não vai fazer diferença. Então, acho que por isso que eu procuro toda a campanha colocar lá, né? Seja uma influenciadora Mili Biju, porque é a minha cliente que ou se não é minha cliente, mas que me segue, que gosta do conteúdo, ela vai estar divulgando algo que ela usa, né? Então... E fica muito assim, por exemplo, ela que é famosa, fica muito restrita a um tipo de público, né? Sim. Não alcança todos os públicos, Sim. né? Então, aí acaba também, acho que conectando com aquele povo que tá ali me seguindo e tudo. Quem sabe, futuramente a gente pode, né? Sim. Mas é algo que tem dado muito certo. Ai, que legal. Aproveitando, Mili, então, a gente já está indo para a parte de encerramento, mas eu queria, né, que você deixasse para as meninas, né, para todo mundo que está assistindo, né, não só as mulheres, né, mas é sobre empreendedorismo, igual falamos, tem que ter coragem para fazer com isso, certeza. né? Falar para você deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo o podcast, falar um pouquinho, né, uma frase, algo que você queira compartilhar. Acho que comece, né? Se você tem um sonho, um desejo de começar a empreender, comece do jeito que dá para você começar, né? E depois você vai se aperfeiçoando. Então, vocês são as minhas clientes lá de trás, né? A Harmony se tornou uma amiga através, né? Então, antes eu não tinha embalagem, eu não tinha
nada para começar. Então, a gente vai evoluindo. Você vai evoluindo, então comece o seu sonho, tira do papel, anote todas as suas ideias, tudo que você tiver de ideia, vai anotando e comece com o que dá. E aí você vai, né, melhorando dia após dia até o seu sonho estar concluído. Aqui é igual o Windows, continue atualizando. Isso mesmo. E é muito legal que não tem como aperfeiçoar, não tem como você se aperfeiçoar naquilo que você não conhece, né? Sim. Então precisa começar, né? Precisa começar. Tá bom. Pesquise bastante, né? Isso, é muito importante. Foi um prazer te receber aqui, fico muito feliz. Você é uma inspiração não só como empreendedora, como mulher, como pessoa, como filha, né? Quando eu pude conhecer um pouco desse lado, eu fiquei mais encantada pela pessoa que você é. Então, muito obrigada pela oportunidade. Confiar na gente, poder compartilhar um pouco mais da sua história e poder mostrar, né, para as pessoas aqui de São Roque que te conhecem um pouquinho mais de você, do seu íntimo. A gente fica muito feliz. Muito obrigada, Mili. Eu que agradeço, eu admiro muito vocês, né? Eu sempre falo, acho que converso mais com a Harmony, mas também vejo o quanto vocês são inspiração de mulheres empreendedoras e mães, principalmente, né? Fica feliz. Mães, eu acho que quando eu for mãe, se eu for 1% do que vocês são, porque eu acho que eu não daria conta, mas vocês são inspiração e é um prazer participar desse projeto de vocês. Obrigada, Mili. A gente vai aproveitar agora, a Rafa vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Quem tá chegando aí? Vamos ver. Então, meus amores, eu primeiramente queria agradecer todos os patrocinadores, né? A gente fica muito feliz por todos que confiam no nosso trabalho. Tem patrocinadores chegando, então a gente fica assim, gente, o coração transborda, porque quando a gente começou, a gente achou que não ia ter nenhum patrocinadores. E cada vez que a gente vai fazendo um episódio novo, vai entrando mais patrocinadores, também sou muito grata, né? Eu, a Harmony, a Lá, somos muito grata pelos patrocinadores que são conosco desde o início, né? Mas vamos lá falar um pouquinho da Carol Andrade. A Carol Andrade, meus amores, ela é uma profissional de unhas, então ela dá curso. E ela tá dando desconto, 5% de desconto para as meninas que estão indo, as 5 primeiras meninas que estão fechando o curso com ela. E o curso é manicure tradicional, alongamento de unha de gel e também o foco dela é para as mamães aí que estão aí na área, tá querendo se profissionalizar. E é uma oportunidade, né? A gente sabe que a nossa agenda é corrida quanto mãe, então é uma oportunidade para vocês poderem aí estar ganhando uma graninha extra. Arco-Íris Criação, ateliê da nossa querida amiga Joyce Gleice. Gente, as coisas dela é perfeita, então assim, dá uma olhadinha no Instagram dela, sempre tem novidades, sempre tem coisa nova, coisas de qualidade, gente. Então, a gente super indica. E a gente é consumidora, muito tempo, né, amor? Desde quando começou. Portal Veículos, quem conhece sabe, né? Precisou de um carro, vai lá no Portal Veículos, fica no portal mesmo da cidade. Ali no Iguaçu, né, Rafa? Isso. Faça uma simulação. Sim, e vai lá nem se for para tomar um café. Pra vocês ir lá tomar café, fazer uma simulação e sair de carro novo, gente. Isso mesmo. A Pizzaria Bellini, é um novo empreendimento, começou aqui em São Roque, então a gente também junto com o Superdog, né? Essas duas empresas, assim, quem conhece o Superdog vai gostar da Pizzaria Bellini porque são dos mesmos donos e a qualidade, vocês sabem que eles não deixam a desejar, né, gente? A Paula, se estamos lindas aqui, é por conta da Paula. Hot Car, troca de óleos. Hot Car fica lá em Mairink, gente, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Eu acredito que é isso. Mas precisou trocar de óleo, vai lá no Hot Car. Mais algum lugar? Não, a Juju. Nossa querida Chuchu. Que está conosco desde o início. Então, precisou de um docinho, tem a Juju e que também, gente. A Val Modas é uma loja de roupas e acessórios. Ela sempre está postando novidade no Instagram. Preço, qualidade muito bom. Ela faz entrega. Então, precisou de uma roupa nova. Precisou ali no sufoco. Val, entrega aqui pra gente, por favor, que ela vai até você entregar aquilo que você precisa, tá bom? Qualidade e preço justo é com a Val Modas, tá bom, mesmo, gente? Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.